Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Desirê Esquisato, eu sou farmacêutica e aqui comigo... Eu sou Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista e é um prazer estar aqui com vocês nesse nosso programa para a indústria farmacêutica, destinado a você que é da indústria farmacêutica. Então já peço aí seu like, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no nosso canal e eu tenho aqui o prazer de trazer para conversar alguém super famosa nesse mundo Muito da indústria famosa. farmacêutica, a Gislaine. Quem é Gislaine? É a Zazá. Zazá, prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui participando desse podcast. Agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada e espero que vocês gostem. Zazá, com certeza vai ser um baita bate-papo. Eu sei que dúvida. você tem uma grande experiência na indústria farmacêutica. Vou começar um pouquinho de como eu te conheci, né? A gente se conheceu no Dante Pazanese, eu Sim. lá como residente, eu entrei no Dante em 2008, você já era representante lá, Sim. e a gente ficou alguns anos visitando lá, mas queria voltar uns anos antes disso. Como é que você entrou na indústria farmacêutica? Por que a indústria farmacêutica? Como é que isso apareceu no seu caminho? Olha, foi uma oportunidade que apareceu, doutor Rodrigo. Eu não esperava, sinceramente, entrar nesse segmento, mas a necessidade, né, fez com que eu encarasse esse desafio. Quando me separei e com 2 crianças pequenas para cuidar, um tio meu que trabalhava já nessa área me disse: "Você quer trabalhar na indústria farmacêutica?" E eu falei: "Tio, é interessante, eu gostaria, mas eu fiquei meio assim insegura, porque eu falei: eu não tenho experiência, né? Como que eu vou encarar, né, esse desafio assim? O que eu vou perguntar para os médicos? Como eles estão? Bom dia, doutor." E aí depois eu pensei, eu falei: bom, a vida é feita de oportunidades, temos que abraçá-las, porque normalmente elas não retornam. Sim. E nessa oportunidade você tem que se entregar para o aprendizado, porque a vida é um eterno aprendizado. Isso eu sei, eu digo de cátedra hoje. E foi o que eu fiz. Eu falei: aceito, eu vou sim, tio. Com muito prazer eu vou ingressar nessa nova profissão. E aí começou como representante? Sempre como representante, sim. Legal. E eu não sei se é chato perguntar isso, Zazá, mas faz quanto tempo que você está nessa carreira aí na indústria farmacêutica? Olha, não é chato não, porque eu acho até louvável, assim, a gente chegar a esse ponto, né? Eu tinha, na época, 40 anos de idade. Então, eu falei: meu Deus, 40 anos, como é que eu vou entregar meu currículo com essa idade? E, enfim, são 27 anos já nesse segmento, e esse ano eu completo 67 anos de idade. Bacana. Que legal. Que bom. E Zazá, não sei se você se recorda, a gente não precisa também comentar sobre nomes, mas quantas casas você já passou Sim. durante todos esses anos? Não, super simples essa pergunta. Foram apenas 2. Eita, Legal. Porque a primeira, que foi a minha escola, Sim. 5 anos. E na segunda, a qual eu atuo, né, eu trabalho, agora mês que vem, 22 anos. 22 anos, na mesma 22 casa. anos na mesma casa. Que É legal. bom que você conhece todo mundo. Olha, eu não sei se eu conheço todo mundo, mas assim, eu trabalhei ao longo desses anos todos em várias regiões. Isso me propiciou conhecer muitas pessoas, muitos médicos, essa troca de experiência, de conhecimento, principalmente científico. Eu adoro. E segmentos, Zazá? Vários segmentos diferentes, sempre na cardio? Como é que é isso? Então, na primeira casa, na primeira casa onde eu trabalhei, não tinha cardiologia, não trabalhei com cardiologia. Tá. Eram outras especialidades, ginecologia, era pediatria, enfim, era uma série de especialidades, mas cardiologia nunca. Foi na segunda casa que eu falei: puxa vida, cardiologia. Será que eu vou, né, encarar? Porque é uma especialidade assim tão, vamos dizer, proeminente, né? Tantos os cardiologistas que existem no Brasil, acho que
das especialidades que eu trabalhei, acho que é o maior contingente de profissionais. Então, mas eu falei, pronto, vamos lá para o desafio que vai dar tudo certo. Diga. E Zazá, para o seu dia a dia lá, você está o dia inteiro no campo, você está visitando médicos, qual que você acha que é o maior desafio aí da carreira do representante? Você, primeiro, eu vejo assim, né, eu comecei jovem, eu tinha não tão jovem, madura. Jovem, super jovem. Mas eu digo hoje os colegas, a jovialidade está no nosso espírito, né, a Sim. gente, tem que ter esse discernimento. Mas eu vejo assim, hoje, os colegas jovens mesmo, né, uma idade mais tenra, eles são mais, claro, mais impetuosos. E na nossa profissão, nós temos que ter um freio de mão assim transparente, né? Para que nós nos policiemos. Tanto para assim, sabermos o time do médico, o aspecto, né? Pelo aspecto do médico você vê se vai dar, tem que ter aquele feeling. Se vai dar para conversar, por exemplo, o médico está ocupado, está atrasado, e tem os problemas pessoais e profissionais, e você tem que saber respeitá-los. Zazá, eu não sei assim se você concorda comigo, mas para uma boa visita, a gente tem que ter um ótimo relacionamento com o médico. Sem dúvida. Não é? Às vezes a gente até demora um pouquinho para conseguir esse relacionamento com esse profissional, até você entender de fato o que ele mais gosta. Então, eu queria assim saber um pouquinho de você com essa vasta experiência. O que você foi aprendendo ao longo do tempo? Tipo, em estreitar relacionamento, se você tem alguma dica importante do tipo, coisas que foram importantes para você conseguir entender o perfil de cada profissional. Sem dúvida. Eu acho assim, o relacionamento, ele é primeiramente estreitado pela frequência com que você visita aquele médico. Legal. Você vai todo mês ou 2 vezes por mês, e aí a humildade é fator essencial. A humildade, né? A postura. Doutor, com licença, o senhor teria uns minutos para dispor, para nós conversarmos? Então, obedecer o limite do médico. Embora nós tenhamos o nosso propósito diário, né? O nosso objetivo, mas nós não podemos atropelar o objetivo do médico também, ele tem o dele. Então, se você muitas vezes eu às vezes muitas vezes nem conversava com o médico, percebia que ele não estava pronto para aquela conversa, ele estava com algum tipo de problema ou situação para resolver, doutor, eu volto outro dia para conversarmos melhor. Com mais calma, talvez? Com mais calma, mas de qualquer forma, se você precisar alguma coisa, me peça, fique à vontade. Então, é isso que essa postura, essa simplicidade, esse feeling, isso tudo cativa o médico. Não podemos ser afoitos. Hoje, a internet tirou um pouco daquele lado paciente das pessoas, né? Todo mundo quer agir sempre assim, tudo para ontem, né? É tudo muito emergencial, né? As coisas são muito emergenciais. Então, nós temos que ainda respirar e obedecer o tempo das coisas acontecerem no horário, na época certa, no momento certo, eu diria. E, Zazá, tem uma ciência por trás disso, porque eles estudam, tem treinamentos e tudo mais, Sim. E tem um bocado do feeling do representante, que você comentou bem aí. O que você acha que é mais preponderante, se é que tem alguma coisa que é mais preponderante aí? Você acha que eu consigo aprender isso? Eu tenho que ter algum feelingzinho? Como é que funciona isso? Olha, o treinamento ele é essencial. Primeiramente, porque ele não vai só ensinar conhecimentos técnicos científicos. Há também, hoje principalmente, há vários treinamentos muito interessantes, a questão do comportamento, inteligência emocional. Então, diversificou. Você tem que saber como você trabalha com aquele determinado produto, as características técnicas, científicas, os estudos recentes, mas você também tem que ter o jeito de falar, a maneira de se portar. E aí, isso é interessante.
esse aspecto psicológico da profissão, porque senão você atropela as coisas e não consegue atingir seus objetivos. Sim. Eu imagino. E Zazá, eu fico aqui pensando que, por exemplo, né, você comentou, já trabalhou com diversas especialidades e também já passou e enfrentou várias mudanças com os materiais, tanto técnicos, científicos, que vocês acabam recebendo também. Imagino eu que lembra da época da lâmina, do VA, que era em papel, que era impresso, que a gente fazia e discutia com os médicos no consultório, talvez um artigo ou talvez algum lançamento. Como que foi para você, assim, presenciar todas essas mudanças que a gente teve? E eu não falo só da pandemia, porque isso vem bem lá de antes, né? Eu gostaria de entender de você um pouquinho como que foi presenciar essas mudanças e se hoje está mais fácil, não sei se é fácil a pergunta, mas talvez está até melhor, mais prático do que era antes. Olha, eu não tive assim, nenhum tipo de problema quanto à adaptação dessa mudança tão radical, que ocorreu, na verdade, ao longo desses anos todos, né, que eu trabalho. Assim como era impresso o material, eu eu trabalhava normalmente. Você tem que estudar a fundo para saber, porque se o médico, de repente, ele: "Ah, deixa eu ver esse material", ele tira da sua mão, você tem que saber o conteúdo, Sim. Com para não ficar certeza. perdida, não entrar em choque. Então, para mim não foi, assim, problema algum. Obviamente que hoje, nesse mundo digitalizado, é muito mais prático, muito mais colorido. O material chega mais rápido, né? Sim, e o apelo visual é maior também, Atualização. né, Sim, porque você sim. Com vai certeza. virando as lâminas muito rapidamente, e aí foca algum ponto que você considera mais importante, Sim. porque a memória visual, muitas vezes ela fixa mais determinada marca ou produto que você queira falar, do que a auditiva. Então você, ao passar com o simples, touch screen, né, com o toque dos dedos, você, passa a sua mensagem rapidamente. Perfeito. É bem legal, mas eu não tive problemas do material impresso para o digitalizado. Para mim foi o mesmo, porque a nossa carreira, assim como o médico estuda a vida toda, nós também temos que ter o treinamento e Sim. estudarmos sempre para podermos manter um diálogo, em alto nível e sobre as atualidades científicas, os estudos recentes. E Zazá, durante a pandemia, vocês ficaram impedidos de fazer visita muitas vezes, porque tanto algumas casas proibiram isso, mas também hospitais, clínicas fechadas e tudo mais, e aí começaram a fazer remoto. Passou a pandemia, algumas empresas ainda mantêm algumas visitas remotas, não todas. Não sei como é que você vê isso, você tem feito visita remota ainda, como é que você enxerga? Muito pior, melhor, dá para fazer alguma? Olha, na pandemia, inclusive, eu sou grupo de risco, eu já era grupo de risco na pandemia. E aí, eu fiz, visitas remotas, mas assim, o interessante é a versatilidade, né, você tem lá o link, aquela coisa, mas nem sempre dá certo o horário Sim. daquela marcação, porque o médico atrasa, uma consulta, por exemplo, também, é postergada para um outro horário, a agenda é muito Sim. flexível. Se você Sim. está na sala de espera, você está Você meio tá que ali, vendo, né? né? Então você fica aguardando, mas o médico ainda não está pronto, porque Sim. alguma situação anterior o impediu dele estar presente naquele momento. Então, é interessante, é prático, mas muitas vezes é inviável, porque se ocorre algum atraso, já, dificulta o acesso àquele link, àquela Sim. visita. Mas eu fiz muitas visitas na pandemia online, eu gostava. A gente combina com o médico, pede licença, e hoje ainda um remanescente, mas muito pouco, que eu vejo, assim, no campo, né, com os colegas. É mais a presencial, né, a Sim. visita presencial, Sim. que está na sua maioria, né, presente nos consultórios de hospitais. Certo. E, Zezá, duas questões aí. Você trabalha com um portfólio, tem algumas medicações diferentes, e aí você pega, por exemplo,
pensando aqui, o cardiologista, ele trata a hipertensão, ele trata uma dislipidemia, ele muitas vezes trata um diabetes, e aí você tem lá os 3, por exemplo, no seu portfólio. Eu tenho um antidiabético oral, eu tenho um diurético ou um antihipertensivo, eu tenho uma estatina. Como escolher qual remédio eu vou abordar pelo perfil desse médico, pelo que veio lá de cima, falar, não, esse mês é o mês da estatina, mesmo vindo essa informação, você acha que às vezes para alguns médicos vale mudar? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte maneira, por exemplo, quando há as campanhas focadas, o próprio marketing já direciona o produto. Olha, então, hipertensão são esses produtos, para a dislipidemia são aqueles produtos. Mas, então, eu foco iniciando o produto em questão. Tá. Porém, deixo uma ressalva no finalzinho, um tempo menor, para complementar com outro produto que seja interessante e que o médico prescreva. E que ele, às vezes, até peça. Você tem aí, você tem consigo hoje. Então, eu foco, mas eu deixo um pouquinho, ainda um pequeno espaço para um arremate final. Para ele abordar um tema mais do interesse dele. Exatamente. Legal. E vocês trabalham com alguns materiais, né? Tem os VAs, tem lá as coisas hoje está no tablet, e tem amostra. Como é que é essa relação aí com a amostra? Alguns médicos querem, alguns não querem. Serviço público tem hoje alguns que não aceitam. Tem médico que quer o tratamento inteiro para dar para um paciente. Como é que você vê isso? Olha, no meu caso, assim, eu vejo que, por exemplo, os médicos já estão acostumados, como os demais colegas, pelo menos na região que eu atuo, a gente deixa o início de tratamento, alguns inícios de legal. tratamento. Porque o médico mesmo fala, sabe, se a gente direcionar um contingente muito grande, o paciente acaba ficando mal acostumado, Sim. achando que aquele médico tem obrigação de fornecer o tratamento. E Uhum. não é. A ideia é iniciar o tratamento para aquele paciente, porque quando você vai ao médico, o que você faz? Você sai com a receita, Sim. com a prescrição. Qual é o primeiro passo que você dá? Vai à farmácia comprar. E não Exato. adianta ir ao médico e não fazer o tratamento, tem que fazer o tratamento. Então, você sai do médico e vai à farmácia. Ao passo que, se você sai do médico e já com um início de tratamento, você respira um pouco mais aliviado, começa o tratamento, no dia seguinte você vai e compra, tranquilo. Mas o médico não tem a obrigatoriedade de dar um tratamento completo, Sim. porque ele tem que direcionar para Sim. outros pacientes. Ô, Zazá, e me conta uma coisa, você já passou alguma saia justa em alguma visita? Olha, eu passei algumas, mas foi tão... Porque assim, olha, o segredo da vida, vou te falar uma coisa, a gente aprende com a idade, assim, né? Apesar que, assim, idade fisiológica, né? No começo eu era neófita. Eu fui ao médico com a ajuda visual. Olha, a gente precisa ter esse raciocínio assim rápido. E eu estava com a ajuda visual, eu sempre falo esse caso. E aí o médico puxou a lâmina bruscamente assim e falou: olha, eu já conheço todas essas moléculas, e pegou a minha lâmina e rasgou. Eita! Rasgou. Que educadinho, né? Não, ele rasgou. E aí a secretária ficou em choque, em pânico, ficou bege. Eu peguei os restinho pedaços, dos os papéis. papéis rasgadinhos lá, os pedaços da lâmina, e eu falei: dá licença, doutor. Falei para a secretária: onde é o lixo? O médico não quer o material visual. Ele não quer. Aí ela falou: é ali. Então dei uma quebrada, tal. E aí a gente obedece uma grade, né, Sim. para falar dos produtos. O primeiro produto é X, o segundo é Y. Eu mentalmente falei: eu vou quebrar esse caminho. Olha, doutor, o senhor conhece, que beleza, né? Que o senhor conhece tudo. Eu tenho certeza e tenho plena convicção disso. Mas eu tenho um lançamento que é um fitoterápico. E fui falando assim, assado. E ele falou: mas você tem aí? Tenho, sim. Se o senhor tiver interesse, eu posso dispô-los para você. Eu quero sim, então. Ou seja, você tem que tentar virar aquela chavinha
mas fazer com que não fique aquela última impressão dada. Sim. Então, aí eu ainda falei, olha, doutor, mas se você quiser, os outros medicamentos que você já conhece as moléculas, estou à disposição, estão à disposição também da Mas clínica. por isso que é legal o preparo, né, Zazá? Porque se você não tivesse preparada, talvez... Você ficar Não, no saia é uma justa e acabar a visita situação ali. Foi uma situação de voltava saia mais. justíssima. Sim, sim. Eu não voltaria mais. Sim. Tanto é que eu falei, até o mês que vem. Porque não ficou aquele gosto amargo no final da visita, Sim. ficou suave. Eu lembro, assim, eu fiz um job, eu era de treinamento, quando eu trabalhava na indústria, eu fiz um job para trabalhar no campo. E o meu painel de médicos era em Curitiba. E eu me recordo que tinha um médico específico do painel que não atendia, mas, enfim, eu gostaria de iniciar um relacionamento com ele. E por ser de Londrina, eu tinha horários muito específicos, eu não tava na cidade sempre e tal, e ali toda hora tentando. Aí eu me recordo que a secretária me mandou uma mensagem, eu falei, olha, eu não sou daqui, eu sou de Londrina, eu só queria uma oportunidade. Eu tava lá, tipo, quase implorando. Aí a moça me mandou uma mensagem, a secretária falou assim, olha, pode vir, né, a doutora vai fazer o atendimento dos representantes. Então, aí começou a primeira vez, vem, né, e eu fui. E eu lembro que todo mundo entrou, eu era a última. E ela falou assim pra mim, eu tenho 2 minutos pra te atender. Eu não conseguia falar com ela. Eu fiquei assim, olhando pra ela, eu travei. Aí ela ficou assim, olhando pra minha cara, e ela era bem séria, assim. Eu fiquei olhando assim pra ela. Aí eu falei, me desculpa, doutora. Eu não... Travei. Eu não consegui falar com ela, Zazá. Aí ela, toda assim, né, séria, ela falou assim pra mim, você volta quando a próxima vez? Deu, doutora, eu volto só daqui, tipo, né, daqui a um mês, eu não sou daqui e tal, dela. Então, da próxima vez, já agenda um horário com a minha secretária, eu vou atender você num horário melhor. Daí eu saí de lá, assim, eu lembro que eu comecei a chorar, que eu saí de lá, eu falei assim, eu trabalhava com treinamento, então, assim, eu tinha a obrigação, mais do que ninguém, de saber tudo. Mas eu fui pega tão de surpresa, que eu fiquei assim, eu olhei pra cara da médica e eu não saía. Eu lembro que eu descia assim, as escadas do prédio, eu comecei a chorar de raiva. E eu falei, nunca mais isso vai ter que acontecer. E eu lembro assim, eu até sigo essa médica hoje nas redes sociais e eu brinco, eu falo. Mas pra mim foi muito bom, foi um aprendizado que eu deveria ter me preparado para situações, Sim. né? Que eu imagino que isso aconteça até hoje. Sim. Eu adoro esse tipo de situação desafiadora, porque você coloca em prova o teu autoconhecimento, Sim. o teu autocontrole. Então, porque hoje em dia as pessoas, pós-pandemia ou não, elas estão menos pacientes, né? Mais agressivas, né? Verbalmente falando, né? Na maioria das vezes. Então, essa situação faz com que você se reeduque. E, para mim, eu acho fantástico, eu adoro esse tipo de situação. Porque, primeiro passo, a pessoa tem que saber ouvir. Muitas vezes, o médico em questão, ele está querendo um ouvinte. Ou até um bode expiatório. De repente, aconteceu alguma coisa, ou ele está tenso, aparece eu. Ele vai xingar alguém, né? Ele vai desabafar. Como já aconteceu uma vez também, o médico, ao abordá-lo, doutor, qual a sua preferência prescritiva com relação a essa molécula? E aí o médico soltou os cachorros e falou, que mania que vocês da indústria têm de saber o que eu prescrevo ou deixo de prescrever. Nessa hora, para. Deixa ele falar. Conte mais, doutor. Pois é, ele falou, e falou, e falou. E eu falei, aí quando ele terminou, eu falei, olha, doutor, você me perdoe, estou começando, sou neófita, mas todas essas dicas que você me deu, com certeza vão enriquecer o meu aprendizado, a minha carreira, e evitar que eu o questione, sendo um professor, você me desculpe, mas me ajudou bastante, você não sabe o quanto. E o médico sorriu. De brigar com ele, né? Ele queria E desabafar. até ele pediu depois das amostras, ele falou, o que você tem aí? Eu falei, não, fique à vontade. Então, é assim, é a humildade, é o reconhecimento que naquele momento você tem que se calar, porque menos é mais,
Sim. E a chave vira sozinha. E eu acho que é interessante, e aí é algo que você vai aprender com o tempo, estando no campo, vendo os colegas mais experientes, de conseguir perceber que às vezes vem uma determinação lá do pessoal do marketing. Então, ó, tem esse VA, você faz assim, faz assado e entrega essa amostra. Só que você chega lá na hora, você pega a pessoa que está num dia ruim, ele está com pressa, ele foi um pesquisador que participou do estudo, ele não quer saber disso. Então, você tem que ter essa maldade de falar, opa, para esse aqui não faz sentido isso, para aquele faz, para eu conseguir entender, poxa, essa visita hoje vai ser curtinha, eu vou fazer só meu recado e vou me embora, ou essa hoje ele está afim, eu vou falar mais, tem isso, né? Tem, mas assim, na época, quando eu comecei, eu pisava em ovos, literalmente, e fui amadurecendo. Ganhando confiança. Amadurecendo, criando confiança no meu próprio trabalho, Sim. vendo os colegas também, aprendendo, vendo os colegas que já estavam atuando há mais tempo, trabalhando nesse segmento, e aí a coisa vai virando naturalmente. Se você gosta do que você faz, isso é importante, porque não é só trabalhar para pagar as contas. Eu tenho que pagar a conta, ai meu Deus. E fica lá só naquela lamúria. Não vai, né? Não vai, não vira. Você trabalha, como médico, a gente vê que eles se desdobram, são incansáveis. Eu falo para eles, falo para os médicos, olha, se o consultório está cheio, doutor, a culpa é sua. Porque médico bom não fica com o consultório vazio. Exatamente. A culpa é sua no bom sentido, pelo Sim. seu profissionalismo, pela, né? Não reclama, né? Que bom que tá cheio. Tá cheio. É isso aí. E, então, a gente tem... Por quê? Porque o médico faz por amor. Sai do consultório 8, 9 horas da noite. Isso não tem preço. Sabe? É um médico sabe, que todo mundo quer... Um vai passando para outro. Olha, doutor Rodrigo é um ótimo médico. E a coisa vai fluindo. Eu até falo para os médicos, vocês são os nossos anjos da guarda. Estão disfarçados, a asinha está guardada dentro do jaleco, mas eu percebo. Então, a gente tem que valorizar o profissional, sobretudo. E, Zazá, tem vários perfis aí de médico. Aquele cara Isso que é eu ia mais perguntar. científico, outro que é mais objetivo, alguém que é mais apressado ali, mais prático. Qual desses perfis aí você acha mais fácil e qual que é o mais complexo de lidar aí no dia a dia? Olha, para mim não tem tempo feio. Eu já observo quando entro... Agora não, porque já conheço a maioria Sim. deles, mas observo assim no semblante, e no gestual, naquela movimentação. E é esse feeling que você tem que startar. E uma abordagem é essencial para saber se o médico tem interesse num material científico, o que ele acha de determinada molécula. Você tem que sondar Você uma tem que fazer essa pergunta, sondagem, tem né? que fazer uma sondagem bem sutil. E aí, no decorrer das outras visitas, ele vai abrindo também, porque ele vai perceber, ele vai conhecer como é que você trabalha, né? Então, não é aquela pessoa que invade, que fica importunando muitas vezes, insiste. Então, ele vai conhecendo a pessoa e fala, bom, já sei como é que ela... Espera um pouquinho, Zazá, eu já falo com você. Tá bom, doutor? Se não der hoje, eu volto outro dia. Fique à vontade. Então, esse relacionamento, essa frequência-sequência, faz com que esse relacionamento só perdure ao longo do tempo. E eu acredito que com essa sua trajetória também que você tem, Zazá, você conseguiu acompanhar várias coisas, não só profissionais, mas pessoais também dos médicos que às vezes você acaba Sim. visitando. Eles acabam, assim, sendo... Nós acabamos sendo ouvintes dos médicos, muitas vezes, alguns, né? Mas que você tem aquela identificação médica, acaba até abrindo alguma coisa pessoal. E simplesmente eu ouço e falo, olha, eu não sei de nada, morreu aqui. Mas até de acompanhar a carreira também, né? Alguns começam lá como residente Nossa, e vira até olha, professor, né? outro dia, você não tem noção, doutor Rodrigo, eu recebi um WhatsApp de um colega lá do Rio Grande do Norte.
um colega da empresa. Olha, estou aqui com o doutor fulano, que está agora aqui no Rio Grande do Norte, coisa e tal. Foi bem interessante. E ele fez residência também No no Dante. hospital. Eu falei, nossa, mas ele se lembra, ainda né, escrevi ali, ele se lembra de mim depois de tantos anos, 1-0 para ele. Zazá, eu tenho que te dizer que você é famosa. A gente, no primeiro episódio que a gente fez do Medicina Sem Edição, o Dr. Rodrigo comentou de você. E eu recebi vários directs nas redes sociais falando, eu conheço a Zazá. Zazá é Eu famosa, também tô conheço a falando, Zazá. Eu falei, Dr. Rodrigo, a gente precisa entrevistar a Zazá, ela é famosa. É isso aí. Imagina, assim, eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho vontade de estar com pessoas. Sim. Mesmo no mundo digitalizado, né, globalizado, esse contato presencial, físico, é essencial. Sim. Sabe? As ferramentas facilitam, Sim, sim. mas o contato olho no olho Estar perto faz diferença. faz E, toda a Zazá, diferença. eu sei que muitas vezes a indústria quer que vocês tenham um contato forte com o opinion leader lá, ou o médico que prescreve bastante daquela molécula para trazer ele para o seu painel e tudo mais. Mas como é que você vê isso em relação ao tempo junto ao residente, ao professor já mais experiente? Você acha que os dois merecem tanta atenção, ou melhor esperar ele terminar a residência para eu conseguir abordar? Como é que você vê isso? Não. A minha experiência, pelo menos, que eu obtive, a primeira vez que eu entrei no hospital, e o médico, o professor, estava com a equipe reunida. E eu estava aguardando, porque me falaram, olha, quando ele abrir a porta, ele vai chamá-la. Tá bom. E aí, eu estava no hospital, aguardando para falar com esse médico, com esse professor, e os outros médicos passavam, perguntavam, você é representante e tal. E o médico, de repente, abriu a porta e falou, minha senhora, entre. Falei, o médico está me chamando, eu preciso ir, doutores, desculpa. E quando eu entrei, assim, eu achei que era só o médico, né? O professor estava todo mundo lá. tinha equipe na mesa. Bom, então eu falei, ok, bom, vamos então, olha, se o senhor me permitir alguns momentos, eu tenho algumas coisas que me parecem importantes para passar para os médicos que estão atuando aqui no hospital, mas serei breve, porém focada. E foi bem interessante, eu achei muito legal, assim, você ter esse autodomínio. Eu adorei a presença dos médicos e eles me questionando, e aí, como é que é isso, como é que é aquilo? Falei, olha, não sei se eu tenho tempo, professor. Vai me sinalizando. Professor, eu não sei, você veja, hein? E foi muito legal. Então, é um autocontrole que a gente tem que ter, né? E é uma coisa interessante, quando eu falo com as pessoas que trabalham na indústria, eu entendo que muitas vezes eu tenho uma meta desse ano para bater, eu tenho que vender tantas caixas lá de medicamento, só que aquilo que eu demonstro pro residente, ele leva pro resto da vida dele. Então, esse exemplo que você citou do colega que foi lá para Natal e que sei lá quantos anos se passaram e ele ainda lembra, isso fica, né? O que ele aprendeu ali fica. E mais uma coisa também, quando ocorrem esses famosos congressos, é interessante que os colegas que começaram na residência, terminaram e voltaram para suas cidades natais, eles passam no estande para cumprimentar, para, sabe, fica um vínculo. E com certeza, lembra do seu nome, tem um vínculo, mas lembra do que você falou de medicamento, possivelmente está na receita dele. Lembra, eles falam a marca. Eu acho fantástico que eu falo, poxa vida, obrigada por vocês existirem, primeiramente, obrigada por se lembrarem, não só de mim, eu quero ficar em último lugar da fila, mas eu quero que vocês abracem as marcas que vocês já conhecem, que são da confiança do seu receituário, e a empresa. Que vocês... E a Zazá fazia musiquinha com os remédios, fazia poesia, umas rimas, cheia das técnicas. Agora você tá entendendo por que ela é lembrada. Né? A empresa que vocês já conhecem. Então, isso aumenta a credibilidade na hora da prescrição. Sim. Eu só tenho a agradecer. E a visita que eles faziam no estande.
E, Zazá, você comentou algumas vezes aí dos colegas. Como é que é o relacionamento entre os colegas e aí da casa, mas também das outras casas? Tem uma competição ou não? Ah, ela tem uma losartana, eu tenho uma losartana. Nos batemos ali no corredor ou ajudo. Olha, esse médico hoje, ele tá bravo, não tá? Como é que funciona isso? Eu vejo, pelo menos assim, no meu ponto de vista, humildemente, que os colegas somam, Uhum. sabe? Embora sejamos concorrentes, mas o profissionalismo prevalece. Tanto é que muitas vezes o médico fala: olha, eu estou com pouco tempo, a gente entra junto, dois, três, e cada um dá o seu recado, a sua mensagem, de forma profissional e sem invadir o espaço alheio. Eu acho isso bacana. Muito profissional mesmo, ético, Exato. transparente, pelo menos comigo sempre foi assim. Eles têm lá os objetivos dele, somos Acho que concorrentes, cada mas um ao tem o mesmo tempo seu. somos colegas, somos amigos, É temos que ter engraçado. respeito, É engraçado, Zazá, né. eu não sei como aqui em São Paulo, eu não tô sempre aqui, mas pelo menos lá em Londrina, assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham na indústria farmacêutica e de sexta-feira tá todos os meninos sentados junto, fazendo reunião ou lançando pedido, tem grupo de futebol e são todos concorrentes. Daí eu brinco, eu falo: "Ah, Zé é a intriga da oposição". Não, então, a turma, né, a galera é muito unida, Sim. e porque assim, um acaba ajudando o outro. Sim. Ô Zazá, e me conta uma coisa, a gente já tá chegando na reta final do nosso bate-papo, Ah, que eu pena. ficaria aqui mais uns 30 minutos conversando contigo, só descobrindo várias coisas. E a minha pergunta, talvez, e eu queria até mesmo uma dica sua, assim, para quem hoje pensa em entrar nessa profissão, né? Então, se a Zazá tivesse iniciando hoje a vida de rap, tivesse então recebido a proposta que você teve lá do seu tio, o que que você faria? Olha, na época, o que que eu fiz? Quando eu fui fazer a entrevista, o entrevistador, né, o gerente na época, me perguntou: "Você tem experiência com esse segmento, com as moléculas?" Eu falei: "Olha, eu não tenho, vírgula, mas tenho um pouco, ponto." Ele falou: "Como, tem ou não tem?" Eu falei: "Eu não tenho, porque realmente eu nunca trabalhei nessa área." Mas quando como as crianças eram pequenas e o menino, meu filho, era alérgico, eu vivia no pediatra, atrás de médico, de prescrição, e acabava lendo todas aquelas bulas para saber exatamente o que ele estava fazendo uso, né, a gente tem receio, criança pequena. Então eu fui me mantendo em contato com esse universo, e li aquelas bulas imensas, para mim não era dificuldade alguma. Então, isso me cativou quando apareceu essa oportunidade, quer dizer, eu não tenho experiência, mas eu tenho vontade Sim. de conhecimento. Então, eu acho assim, primeira coisa, você quer entrar na indústria farmacêutica, claro, tem que ter o curso universitário pertinente, Uhum. a vontade, a disponibilidade de tempo. E o desafio, que todo dia é um desafio novo, você tem que estar preparado, porque é um trabalho árduo, né, incansável. Tem viagens, muitas vezes as convenções, os Congressos. congressos, então você tem que estar sempre disposto, preparado. Eu adoro, eu sou suspeita de falar, para mim não tem tempo feio. Então, é assim, tem que estar realmente preparado para esse desafio enorme e fazer com gosto, com prazer, como tudo na vida, né. Boa. E Zazá, uma última pergunta minha é como que o pessoal que está lá no escritório, gerente de marketing, produtos, analistas, todo mundo lá, pode ajudar o colega que está lá no campo visitando os médicos? O que que você acha que é uma dica que você fala, poxa, isso aqui nos ajudaria? Olha, o colega que está lá na administração, na parte administrativa, ele nos ajuda quando, claro, ele sai conosco, nos acompanhando a campo e nos orientando. Isso aí eu acho bem interessante, é de suma importância, porque ele, vai,
tateando, vai te dando dicas e vai... Por que essa campanha é assim? Por que a gente te fala elogia aquilo? muito bem nesse ponto. Feedback. Ele vai dando aquelas pinceladas. Eu acho super legal. Fora, claro, que a parte que ele envia do material por e-mail e tal. Dá todo o suporte, né? Dá todo aquele suporte, mas no campo é fundamental. Zazá, eu quero agradecer você imensamente pela sua participação. Eu Foi adorei. muito bom o nosso bate-papo. Obrigada por todos os insights, todas as dicas. De novo, muito obrigada mesmo. E eu só tenho a agradecê-los ao doutor Rodrigo, a você, Desirê, a equipe técnica que me recebeu super bem. Nossa, é um prazer e uma honra inenarrável. É uma experiência que eu vou marcar, que vai me marcar para o resto da minha vida. Foi muito interessante e, assim, agregador, e eu aprendi muito. Nós que agradecemos de verdade. Eu nem te perguntei a principal pergunta, quem era o médico mais gente boa que você visitou, mas eu sei que sou eu. A gente quer saber, Zazá. E aí, conta pra gente depois baixinho. O doutor mais Rodrigo gente era boa chato? e bonito, hein? Corta. Pessoal, queria de verdade quem está em casa aí agradecer muito por ter nos assistido até aqui. Se gostaram do nosso episódio, curta aí, compartilhe com as pessoas que você conhece, que têm interesse nesse mundo da indústria farmacêutica e se inscreva no nosso canal. E muitas sugestões de temas também. Mande sugestões. A gente está super aberto a escutar o que vocês também querem ouvir e talvez quem vocês querem ver aqui sendo entrevistados. Obrigada, gente. Até o próximo.